O nome do terceiro capítulo de Attack on Titan Requiem é Commander. Salve fanáticos em Attack on Titan e inscritos desse canal. Eu sou o Joel e se você ainda não é inscrito, se inscreva e bem-vindo à família Anime no Kokoro. Galera, demorou muito tempo para sair a parte 3 de Attack on Titan Requiem, que é uma continuação do mangá feita por fãs. Agora a gente vai ler ela completa. Aparece uma imagem da Mikasa criança, caminhando no meio de uma densa floresta. Ela diz que se lembra disso, e enquanto ela está lutando contra os titãs, ela continua se lembrando da sua vida quando criança caminhando em uma densa neve. Ela também diz que está bem frio nessas memórias. Então a Mikasa volta para o presente, eliminando o titã bestial Coelho. E todos eles estão lutando nas costas do Eren contra os titãs do passado que foram invocados. A dor de cabeça de Mikasa começa. Primeiro, gritam para ela ter foco, para ela não se distrair de forma alguma. E que Armin e todos precisam dela. Ao perguntarem se Mikasa está bem, ela diz que sim. Apesar das dores de cabeça, ela está bem. Mas aonde é que está o Titã Okapi? Para quem não se lembra, o Armin está dentro da boca do Titã Okapi. E isso faz com que ele se conecte nos caminhos. Nos caminhos, ele vai conversar com o Zeke e com o Eren. Mas o Eren, galera, tá muito Tatakai nessa história. A Gabi está com o rifle mirado para o Forte Salta. E ela diz que eles estão muito mais perto agora. A Gabi está conseguindo mirar voando nas costas do Falco. E o Levi diz para a Gabi que eles estão ficando sem tempo. O Levi também chega à conclusão que a velocidade que o estrondo está andando, ele chegará até o Forte Salta em no máximo 3 horas, talvez menos. E lá no Forte Salta é onde estão alguns dos poucos sobreviventes que ainda existem da humanidade. Eles querem impedir que o Eren chegue lá antes disso. Então Gabi pergunta para o Levi: será que a gente deve ir lá e falar para eles evacuarem, porque o local não é mais seguro? O Levi responde que não existe nenhum outro lugar seguro. Ele continua dizendo que é estar lá no Forte Salta ou estar simplesmente debaixo dos passos dos titãs colossais. Levi continua dizendo para manterem-se calmos e manterem-se a cabeça erguida. Afinal, o Titã do Eren é muito poderoso, até mesmo para eles três. Essa equipe, Falco, Gabi e Levi, estão esperando só a oportunidade perfeita para conseguirem agir. Para finalizar, o Levi diz para eles manterem-se concentrados, manterem a calma e procurar uma única brecha que fosse um único ponto fraco. Então Gabi vê algo. E ela fala para o Levi olhar para aquele lugar. Algo estranho está acontecendo. Então é ordenado que o Falco voe em volta daquele acontecimento. Está saindo fumaça do meio do Titã do Eren. Falco, N, Mikasa e os outros estão lutando contra os titãs do passado. E eles dizem que não importa o quanto eles eliminem esses titãs do passado, eles continuam aparecendo um atrás do outro. E o Titã Okapi agora decide se esconder dentro do Titã Colossal do Bertholdt. Então eles decidem ignorar a maioria dos inimigos e focar somente no Okapi para salvar o Armin. E enquanto isso está acontecendo, o Reiner também está lutando contra os titãs do passado, inclusive contra vários titãs martelo de guerra. O campo de batalha está tão confuso que o Reiner também decide focar em um único ponto, chamando a Pieck e o Jean e dizendo que essa é a única chance. Só que todos os titãs estão se escondendo. Alguns se abaixaram e outros simplesmente recuaram. O comportamento deles de repente ficou muito estranho. A Pieck logo sente que isso é uma armadilha, afinal os titãs estão agindo muito estranho. E enquanto ela ataca um dos titãs, ela manda o Jean sair dali rapidamente. A Pieck continua, dizendo que ela pode cuidar de todos eles, pois eles estão agindo estranho. Enquanto eles estão agindo estranho, o Jean deve fugir. Ele simplesmente aceita e sai do lugar. Só que quando o Jean chega no topo das costelas do Eren, ele vê centenas de titãs do passado, todos eles posicionados no topo das costelas do titã. E no meio dos titãs do passado, a figura do titã de ataque de Eren Yeager. O Jean nota o titã do Eren e diz que tem algo diferente. A Mikasa pergunta quanto gás o Connie ainda tem. E ele tem pouco gás e está com as suas últimas lâminas. O Connie está ferido e cansado e pergunta para Mikasa se eles têm algum plano.
A Mikasa diz que eles vão continuar avançando até conseguirem recuperar o Armin. Quando todos os titãs invocados se posicionam, o titã do Bertholdt começa a se mover. N e Mikasa sentem que algo está errado. Então Mikasa e Connie decidem fazer um ataque combinado contra o Bertholdt. E Connie não está muito certo desse plano. Ele acha que isso tem grandes chances de dar errado. E Mikasa diz que se eles ficarem somente sentados, somente olhando, eles não vão conseguir fazer nada. E Annie consegue se defender sozinha. Connie concorda, mas ele está inseguro. Logo, Annie é cercada de vários titãs e ela precisa lutar. Quando eles se separam e Annie começa a lutar, rapidamente alguns titãs invocados vão atrás de Mikasa e Connie e quase os devoram. Mas Annie consegue salvá-los no último momento. É nesse momento também que o titã do Bertholdt começa a soltar uma grande quantidade de vapor e calor. E então nós vemos Zeke, o Eren criança, o Eren adulto e Armin nos caminhos. Eren e Armin se encaram e Eren simplesmente desaparece do local. Sobrando apenas Zeke e Armin lá nos caminhos. Ele começa a gritar pelo Eren e a falar que ele quer sair dali, que não foi isso que eles combinaram. Então Zeke, que está ali montando seu castelinho de areia, o chama para conversar. O Armin então pergunta se ele deve se sentar junto com o Zeke, não fazer nada e ficar brincando de construir castelinhos de areia enquanto seus amigos lutam e perdem as suas vidas. Então o Zeke fala que a situação pode até parecer sem esperança, mas ele não pode desistir. E o Armin reforça como a aliança está lutando contra o Eren desesperadamente. O Armin pede para o Zeke ajudá-lo a sair dali. E Zeke diz que o Armin foi abandonado ali nos caminhos exatamente como ele. E Zeke diz que ter esperanças no poder de luta não é nada aceitável. Afinal, provavelmente, o poder do Eren é grande demais para qualquer poder de luta de qualquer titã. Zeke diz que a única forma dele conseguir ajudar é se ele tivesse controle do poder de Ymir. Zeke continua com seu discurso depressivo, dizendo que eles estão apenas tentando evitar o inevitável. E que é tudo por causa de Ymir e da criatura Millennia. Talvez esse seja o nome que os autores do Requiem decidiram dar ao parasita. Assim, o parasita que ainda não tinha sido nomeado, agora foi chamado de Millennia. Isso ainda não ficou bem claro, mas foi o que deu para entender ali. Na sequência, o pensamento do Zeke parece meio que concordar com o Eren. Afinal, o tempo passa diferente nos caminhos, e ele está há muito tempo ali. Então voltamos para a aliança recebendo o poderoso golpe do Titã Colossal. Uma onda de calor gigantesca que atravessou todo o corpo do Titã esquelético do Eren. Logo, Mikasa vê que o Titã Okapi está dentro da boca do Bertholdt. Armin diz que não pode, nem tem o poder de Ymir ou do Eren. Ele não pode ver o futuro nem linhas temporais diferentes. E ele aceita isso. Mas mesmo assim, ele se recusa a desistir dessa batalha. O Armin então pergunta para o Zeke se realmente, se ele não interferir, nada vai mudar. E ele começa a dar exemplo às próprias pessoas da aliança. Ele disse que viu eles mudarem. E agora eles estão todos trabalhando juntos. O Armin prossegue com o seu discurso, dizendo que não vai deixar o Eren tirar isso dele, a aliança que eles fizeram, onde as pessoas finalmente conseguiram se entender. Então Mikasa e Connie entram no meio do vapor do Titã Colossal. A ideia é cortar todos os cabos que estão ligando o Bertholdt ao corpo do Eren, exatamente como aconteceu com o Titã Martelo de Guerra. Armin continua com o seu discurso, dizendo que é exatamente isso que a tropa de exploração simboliza. Continuar lutando com a honra daqueles que já se foram tentando. Logo, Connie e Mikasa conseguem cortar todos os cabos de Bertholdt, e o Titã Colossal cai, sem conseguir se mexer. A teoria que a única coisa que fazia esse titã se mover eram os cabos estava correta. A queda do Bertholdt foi vista pela Gabi e pelo Levi, mas ainda há muita fumaça e não dá para entender o que está acontecendo. Então, o Titã Okapi salta de dentro da boca do Titã Colossal do Bertholdt. E logo ele é cercado por Mikasa. Os dois o cortam e libertam o Armin. Quem segura o Armin no ar é a Annie. Então eles rapidamente explicam toda a situação para o Armin, que ainda está meio confuso.
Logo, eles decidem que vão pular nas costas do Falco e sair dali. Eles vão recuar para se reagrupar. O Armin diz que não pode se transformar ali e não pode explicar porque ele não pode se transformar. Ele só pergunta quanto de suprimento eles ainda têm. Nesse momento, Levi, Gabi e Falco se aproximam deles. E todos eles conseguem montar nas costas do Falco. O Armin diz para o Falco mergulhar dentro do vapor. O Armin diz acreditar que existe uma chance de deter o Eren. Então começa o discurso mais importante do Armin para Mikasa. Ele diz para Mikasa que não há outro caminho. O Eren que eles conheceram um dia não existe mais. E ela realmente precisa tomar uma decisão. Eles não podem hesitar em eliminar o Eren. Assim que tiverem qualquer oportunidade. Milhões de vidas inocentes estão para ser perdidas se eles não tomarem essa atitude. Armin se lembra que Zeke o questionou, dizendo que ele subestima o monstro que Eren Yeager se tornou, que está usando o Ymir, está usando o Zeke e estava até mesmo usando o Armin. Essa dica de que o Eren está usando o Zeke foi o suficiente para fazer Armin montar um plano. Afinal, ele acredita que o Eren precisa do Zeke para manter o estrondo, e é exatamente nesse ponto que eles vão atacar. Enquanto eles estão pensando no plano, algo assusta todo mundo. Mikasa, Levi, N, Armin, Gabi e Falco veem alguém caindo, e entre eles só faltou o Reiner. Logo, provavelmente ali é o Reiner caindo. Daquela altura, nem mesmo um portador de Titã conseguirá sobreviver, e dá pra ver que ele está sangrando. O chão está povoado de titãs colossais, e o titã esquelético do Eren está povoado de titãs invocados. Assim termina o terceiro capítulo de Attack on Titan Requiem. Agora, sendo sincero com vocês e dando a minha opinião, eu acho que demorou demais e não foi tão satisfatório. Eu realmente não gostei muito desse capítulo, mas eu quero saber de você que leu até aqui comigo. O que você acha? Coloca aí nos comentários e se inscreve no canal para receber novos vídeos. Eu sou o Joel, eu te vejo nos comentários, eu vou ficando por aqui e até a próxima.